Queridas irmãs e irmãos, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez com vocês e que tenhamos todos, abençoados pelo Mestre Jesus, um dia de luz e de amor e que possamos todos trilhar esse caminho do Mestre. Hoje escolhemos para a nossa reflexão inicial uma página de Emmanuel do livro O Espírito da Verdade, psicografado em 1965 por Chico Xavier e Valdo Vieira. O título dessa página é Se Tens Fé, inspirado no capítulo 27, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restringes à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante e, mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a bondade infinita converterá um e outro em solo adubado para que a vida floresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas, sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Voltemos então nossos pensamentos, nossos corações para nosso Pai amado e nosso Divino Mestre Jesus, pedindo que nesses instantes sejamos cobertos pela luz do amor, pela luz da compreensão, pela luz da benevolência, buscando em nossos caminhos a paz do coração por meio das atividades no bem, por meio do aprendizado a cada momento, pelo bem e pelo amor. Assim, agradecidos por esses momentos tão preciosos que temos, pedimos a Deus e a Jesus para iniciarmos agora nossos trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bem, irmãos, como sempre, estamos aqui com mais um livro para estudarmos. E o livro de hoje se chama Opinião Espírita e vamos estudar a lição 39, que se chama Reformas de Metades. Esse livro foi escrito por Emmanuel e André Luiz em 1963, pelo trabalho conjunto dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. E a intenção de Emmanuel e André Luiz foi dizer que, considerando que nós, os espíritas encarnados e desencarnados, acatamos cultos e preconceitos, conceituações e interpretações dos outros, temos, nós também, nisso ou naquilo, opinião própria, que não podemos esquecer nem desprezar. Então, Emmanuel e André Luiz
colocaram várias opiniões sobre vários assuntos dentro desse livro Opinião Espírita. E hoje nós vamos falar de reformas de metades. E disseram eles ainda que é certo não termos receita de felicidade ilusória para dar e nem receber, e nem sabemos rebaixar o céu ao nível do chão. Mas nós espíritas dispomos dos recursos precisos à construção da felicidade e do céu no reino interior de nós mesmos, pelo trabalho e pelo estudo, sempre no autoaperfeiçoamento. Assim é que eles nos convidam à meditação nos ensinamentos libertador de Allan Kardec, sob a inspiração do Cristo, para que as opiniões do Espiritismo sejam lidas em nós, ou seja, em nossas próprias ações. É por isso que, nesse livro Opinião Espírita, em cada momento eles pegam um trecho de uma obra de Kardec, da nossa codificação do Espiritismo, para comentarem e nos ajudarem. Assim, o que eles estão pedindo agora é que nós estudemos essa linda obra que se chama, nesse item 39, nós vamos estudar a obra chamada Céu e Inferno. Até que o nome assim choca a gente, mas na realidade essa obra ela tem um subtítulo e eu diria que é uma das obras mais incríveis da nossa codificação do Espiritismo, escrita por Kardec. O subtítulo dessa obra é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o item que o André Luiz escolheu para nos falar sobre reformas de metades é o item 2 do capítulo 7 da primeira parte desse livro. E nesse capítulo são tratadas as penas futuras segundo o Espiritismo. Olha aí, então nós estamos falando da justiça divina segundo o Espiritismo e agora André Luiz vem nos falar das penas futuras segundo o Espiritismo, mais especificamente. Então, o que o André Luiz pegou desse capítulo, penas futuras, foram os princípios da doutrina sobre as penas futuras. E nesse item de princípios da doutrina espírita, Kardec nos diz que a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Em tudo ela se apoia em observações, e são estas que lhe dão plena autoridade à doutrina espírita. E diz Kardec ainda que ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, essas almas, que partiram da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. E mais ainda, é preciso afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito. Tampouco essas revelações foram feitas exclusivamente a um só indivíduo. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, dos mais elevados àqueles que mais estão sofrendo, por intermédios de outros tantos auxiliares, nossos queridos médiuns, disseminados pelo mundo todo. E é com esse princípio que André Luiz inicia a lição que nós vamos estudar hoje, de reformas de metades. E ele diz assim, André Luiz, desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, a reforma de cada um de nós nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Então aí, queridas irmãs e queridos irmãos, nós temos dois pontos. O primeiro deles é que ele fala que desde a primeira hora, da codificação da nossa doutrina, os emissários da esfera superior estão vindo falar para a gente. E estão vindo falar para a gente uma coisa muito específica, sobre uma reforma inadiável e intransferível.
totalmente urgente, essa reforma de nós mesmos. Ora, se eles estão falando isso, deve ter alguma coisa importante a mais nesse capítulo das penas futuras que vale a pena a gente olhar antes de terminar de ver essa lição de André Luiz. E aí, quando a gente passa para o item seguinte do capítulo 7, tem uma lição belíssima que Kardec registrou por meio dos nossos amigos espirituais há 150 anos atrás, que é Código Penal da Vida Futura. Nome também pesado, não é que nem a História do Céu e Inferno que tem um subtítulo. Esse aqui também deveria ter um subtítulo, que seria mais ou menos o seguinte: a lei da causa e efeito. Porque olha só o que Kardec diz nesse Código Penal, que tem 32 itens. Nós vamos pegar só alguns para dar uma olhada e ver como que isso formou o modelo mental de André Luiz para ele nos trazer essa lição. Olha o que diz. O primeiro item do Código Penal. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E diz mais, já no item seguinte, a completa felicidade nossa, como espíritos, prende-se à perfeição. Portanto, toda imperfeição causa sofrimento. Ora, e aí ele andando um pouco mais, ele diz: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos, né? Já que a nossa completa felicidade depende da nossa perfeição. Então, o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. E aí nos alerta para um ponto importantíssimo. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Logo, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Ou seja, não adianta só deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. E mais, seguindo, já mais lá no item 21, diz o nosso Código Penal, que eu prefiro dizer a lei da causa e efeito, tá, pessoal? É o seguinte: a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros de alheios, salvo se a eles deu origem. Ou seja, nós temos responsabilidade sobre nossos atos e também sobre a influência que tivemos em outros nos atos que eles fizeram. E isso vale para o mal e para o bem. Se nós influenciarmos alguém no bem, também isso é importante para nós. Se nós influenciarmos para o mal, sofreremos as consequências disso da mesma forma. Então, nós somos responsáveis pelas nossas faltas, pelos nossos atos como um todo. Os bons atos nos trazem coisas boas. Os maus atos nos trazem coisa ruim. E o que nós influenciarmos de bem aos outros nos trarão coisas boas. E o que influenciarmos de mal nos trarão coisas ruins. Ok? Isso é incrível. E, continuando, diz-nos Kardec: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Ou seja, errou agora? Né? Como diz Jesus, vamos fazer as pazes enquanto estamos no caminho. Não vamos deixar para depois, vamos fazer agora. A situação do espírito, portanto, do mundo espiritual, não é outra senão a por si mesmo preparada agora na nossa vida corpórea. E por fim, já no item 33, depois de 32 itens, o Código Penal, Kardec diz, ficou muito longo. Kardec é um cara muito pragmático, e, portanto, ele resume e diz: em que pese a diversidade dos gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, esse Código Penal pode resumir-se em 3 princípios.
E aí é o que vale a pena a gente ter sempre em nossa mente, em nossos corações e principalmente guiando nossas ações. O sofrimento que temos é inerente à nossa imperfeição. Toda imperfeição trará consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Então, nós não temos um castigo, uma penalidade, ou seja, como chamava castigo, mas hoje a gente sabe que são os nossos resgates, eles não vêm de outra coisa que não seja como consequência natural daquilo que a gente fez. Então, em toda falta nossa, nela mesmo vai estar, em breve, a cura por meio do nosso resgate. E aí vem a mais importante, que é o terceiro item que resume todo o Código Penal, segundo Kardec. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Ou seja, por meio da nossa vontade, nós podemos nos livrar de todos os males que podem nos suceder. Portanto, como resumiu Kardec de forma basilar em nossa doutrina, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Tendo isso como base, André Luiz foi em frente na nossa lição de hoje, Reformas de Metades, dizendo que tudo o que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se não nos melhorarmos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. Qualquer benefício externo, para ser benefício real, depende de nós. E aí ele cita alguns exemplos. A luz, que tanto pode auxiliar escrever uma página de fraternidade, pode ser aproveitada por um companheiro menos feliz para traçar uma carta que favorece o crime. O dinheiro, sabe? O vil metal, pode nos custear a movimentação para que estudemos as leis morais que governam os nossos destinos. Mas esse mesmo dinheiro pode estar sendo despendido para comprar a decadência do corpo e da alma nos redutos do álcool. O automóvel que usamos pode nos conduzir a uma casa de oração, onde louvamos a bondade divina, mas também transporta a locais determinados os que se reúnem para a negação da fé. E a morfina, a droga, pode aliviar o sofrimento se utilizada na dose adequada. Mas essa é a mesma morfina que garante os abusos dos entorpecentes. Então, amigos e amigas, todo o benefício externo tem o seu uso dependendo do que nós fazemos dele. E continua André Luiz dizendo: justo que não se impeça a formação de medidas destinadas ao bem comum. A higiene é um atestado eloquente de que ninguém deve e nem pode viver sem a constante renovação exterior. Estamos nos higienizando, estamos nos renovando exteriormente. O Espiritismo, porém, nos adverte que todas as modificações por fora, ainda as mais dignas, são reformas de metade, que permanecerão incompletas sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. Façamos o bem por fora, mas temos que nos renovar interiormente. E, concluindo, diz André Luiz, reflitamos nisso observando o caminho e a meta. Sem estrada, não alcançaremos o alvo. Entretanto, a estrada é o meio. Agora, o alvo é o nosso fim. Então, temos que ter as reformas exteriores, mas mais do que tudo isso é para impulsionar nossas reformas interiores. E aí ele resume. Para sermos mais precisos, resumamos o assunto com a lógica espírita
num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, os justos e os injustos, podemos fazer o bem. E devemos fazer o bem acima de tudo. É preciso ser bom. Puxa, mas que bela missão André Luiz nos dá aqui nesse instante, né? Só que eu gostaria de resgatar agora um belo ensinamento para nos ajudar nessa missão. Ela está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala do Cristo Consolador, no item 8, quando o Espírito de Verdade nos diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda a parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contêm um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. E diz ainda o Espírito de Verdade: tomai por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Ou seja, amigos, se nós quisermos fazer o bem, por devermos fazer o bem e, acima de tudo, sermos bons, vamos ter devotamento e abnegação. Isso nos dará uma força incrível para o nosso propósito maior de reforma interior. E concluindo, voltando lá àquela lição inicial, Emmanuel, e eu chamo a atenção para vocês, nos disse o seguinte: se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, sobre a nossa natureza inferior. Ou seja, esse caminho não precisa ser grandioso. Façamos o nosso burilamento por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a nossa natureza inferior. E assim eu acho que, juntando o que André Luiz nos falou com essa lição de Emmanuel, e principalmente devotamento e abnegação, como disse o Espírito de Verdade, nós faremos um caminho brilhante para a nossa melhora interior, a nossa reforma interior. Assim, concluímos hoje e vamos fazer nossa prece final agradecendo. Pai amado, Jesus, divino amigo e mestre, muito obrigado por as lições que recebemos, por esses instantes e por estarmos tendo a possibilidade da doutrina espírita a nos guiar passos, ações, principalmente na busca de nossa reforma interior, do nosso burilamento, por meio das pequenas coisas, por meio das pequenas vitórias que teremos dia a dia sobre nossas próprias inferioridades. Assim, agradecendo tudo que recebemos, pedimos luz e amor para o nosso caminho, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.